Nuno Canta, e a autarquia do município foi sondada pelo Governo ou não? Não, a autarquia do Montijo, desculpe. A iniciativa, nós podemos, primeiro que tudo, boa noite ao programa e também boa noite ao Presidente da Câmara da Moita. Queria cumprimentá-lo, obviamente, como meu vizinho e, como é claro, a autarquia, que connosco também temos feito um trabalho extraordinário no desenvolvimento da região de Setúbal. E aqui eu queria deixar este elemento principal, que é os autarcas sempre tiveram, digamos assim, juntos, nos grandes projetos de desenvolvimento da Península. Dou só aqui 2 ou 3 exemplos. A questão que foi construímos em conjunto um sistema de resolução do problema dos nossos esgotos e dos nossos saneamento. Foi uma vitória estratégica de todos os autarcas que estiveram de acordo e foi um trabalho conjunto das câmaras municipais e temos feito outros trabalhos, como seja o plano agora metropolitano de adaptação às alterações climáticas, inúmeras coisas temos trabalhado em conjunto. Relativamente a este caso e ao aeroporto, nós efetivamente nunca tivemos um contacto direto, fomos nós que tivemos a iniciativa de apresentar-nos perante o processo. Primeiro porque este processo iniciou-se, como bem sabe, porque o aeroporto do Campo de Alcochete foi deixado para trás pelo governo do Dr. Passos Coelho, no sentido do problema económico que tínhamos e que efetivamente levou a determinada solução estratégica para a capacidade aeroportuária de Lisboa. Isto é, passou a estudar-se uma ideia de aeroporto dual. Quer isto dizer o quê? É uma exploração dual com um aeroporto em Lisboa e um aeroporto complementar a esse aeroporto. Essa foi a estratégia do país. Não está aqui em causa se nós concordamos ou se não discordamos. Foi a estratégia que o país assumiu e nós, tal como tínhamos também apoiado o Campo de Alcochete, também apoiamos esta estratégia porque é do interesse nacional. Do meu ponto de vista, tem que ser assim que os autarcas têm que olhar para estes investimentos. Com esta estratégia, estudou-se uma série de bases aéreas nesta região de Lisboa. Lembro aqui a de Sintra, voltamos outra vez à OTA e outras que foram estudadas. Nesse sentido, a Câmara Municipal do Montijo e bem... Mas que nos estudos comparativos feitos na década anterior ficaram afastadas pela opção de Alcochete. Certo, mas esta foi a estratégia do país. Queiramos, como disse, estejamos nós de acordo ou não. Certo. Nesse sentido, avançou-se para aqui e é claro que nessa condição e nessa circunstância, o município do Montijo tinha que defender e defende a localização do aeroporto a sul, na margem sul do Tejo e, como é óbvio, na base aérea do Montijo. Sobretudo por aquilo que significa foi nesse sentido e nesta circunstância que nós tomámos a iniciativa, como é claro, de contactar primeiro esse governo do PSD, CDS, PP e depois, mais tarde, também o governo da Geringonça, como se designou carinhosamente, e que nós, como é evidente, fomos contactando com esses governos e procurando saber a evolução do processo e interessando-nos por estas questões. Primeiro, fomos a única Câmara do Distrito de Setúbal que apresentou um caderno de encargos. Fomos a única Câmara do Distrito de Setúbal que exigiu um estudo de impacto ambiental. Mas o interesse da Câmara de Montijo percebe-se bem, porque o aeroporto vai significar desenvolvimento económico. Agora, de facto, há aqui uma coincidência que é só as câmaras do PCP que estão contra. Autarcas desta região, tem havido algum tipo de diálogo? Acha que a lei devia ser mudada também ou não? Não, a lei que existe no país é para cumprir. Do nosso ponto de vista, é assim que se deve funcionar. Que a lei é uma lei que é absurda, porque não podemos sujeitar um interesse nacional a qualquer autarca por uma razão mais objetiva ou mais subjetiva relativamente a um grande investimento, é que estão todos os grandes investimentos em causa neste momento. E nesse sentido é preciso acautelar o interesse nacional e ao mesmo tempo também o interesse local das populações, que não há dúvida aqui. Mas é uma lei que essa lei surgiu muito para ordenar todos os aeródromos em Portugal. Aeródromos municipais, aeródromos de outra índole de iniciativa privada, no qual inclui-se agora esta iniciativa da ANA Aeroportos que tem que ser efetivamente colocada. Mas, por exemplo, há exceções dessa lei. A exceção de uma base aérea militar é excepcionada. Há outras exceções. Os heliportos e também os aeródromos para a proteção civil e para a segurança civil das populações não pode estar sujeito a um parecer negativo de um determinado autarca, por mais respeito que eu tenho aos autarcas, são deles. E, portanto, há aqui, efetivamente, questões que têm que ser revistas. Não é o quadro atual para rever, mas têm que ser revistas. Do meu ponto de vista, não faz qualquer sentido haver uma lei que tenha este pormenor. Eu penso que não foi acautelado algumas questões na lei. Tem que ser. Por exemplo, esta questão dos parceiros dos municípios. Há uma solução que me parece que é a solução da maioria.
que é democrática, todos nós aceitamos, a solução democraticamente mais capaz não é o veto do município, é a maioria dos municípios estarem de acordo ou não. Se nós olharmos para os municípios que têm impacto, onde o aeroporto vai ter impacto, tem que municípios? Alcochete, Montijo, Moita, Barreiro, numa fase mais próxima do aeroporto. E aí tem 3 municípios a favor e um contra, que é o Sr. Presidente da Câmara da Moita e todos os outros municípios que também defendem as suas populações. O problema é que não são afetadas da mesma forma. Também defendem as suas populações com a tal intensidade que aqui foi dita pelo Sr. Presidente e que eu acredito que ele também a defenda. A verdade é que nós também estamos na defesa das populações. Não há aqui campeões da defesa das populações. Todos nós defendemos as nossas populações. Neste sentido, temos a maioria dos municípios favorável. Faz sentido que o município realmente não dê parecer positivo a esse aeroporto, que estão todos de acordo. É que nós representamos mais eleitores, os 3 concelhos representam mais eleitores que o Conselho da Moita. Não é esse o sentido da lei que existe, não é? É verdade. O sentido da lei, como lhe estou a dizer, é o sentido do veto do município. Mas a verdade é que todos nós entendemos, somos, como dizemos, um Estado democrático, temos que ter aqui realmente um Estado de Direito democrático e, portanto, tem que haver aqui a regra da maioria. Mesmo que nós coloquemos, por exemplo, o Seixal num perímetro mais alargado, que também é contra, porque obviamente é da CDU, em que nessa fase tem que colocar, por exemplo, o município de Lisboa, voltamos a ter a maioria. Portanto, há aqui um problema realmente que tem que ser encontrada uma resposta, que o Sr. Presidente disse, e bem, eu concordo, acho que o Sr. Ministro tem que tentar aqui, com os seus Presidentes de Câmara da CDU, encontrar uma solução, encontrar um entendimento que permita realmente resolver o problema do aeroporto. Bem, voltando aqui um bocadinho à questão também da localização. Nós já defendemos, como é evidente, a localização, como disse, de Alcochete e defendo a localização do Montijo. A nossa posição é muito clara e muito simples. Defendemos sempre a margem sul. Quem está em dissintonia com esta defesa é quem não defende o Montijo, porque isso também é margem sul. Bem, e nesse sentido, há aqui um interesse das populações, como já aqui expressámos algumas vezes, que é o interesse claramente de nós tentarmos encontrar soluções de emprego e de qualidade de vida para as pessoas naqueles territórios. É a pergunta que só nos apresentam argumentos falaciosos, porque o custo é o mesmo, o tempo é o mesmo e a obra já podia estar a ser feita, porque tem todas as condições para estar a ser construída desde 2012. Não canta do lado do Montijo, é sobretudo o desenvolvimento económico. O desenvolvimento económico, mas convém dizer que o estudo... qual é a sensibilidade que tem para estas... Claro que temos, e por isso é que sempre defendemos a questão do estudo de impacto ambiental, não é? E o estudo de impacto ambiental contraria completamente o que o Presidente da Câmara da Moita aqui disse, isto é, a questão dos machos dos barcos estão salvaguardados. Não está, não. Está lá completamente escrito. Então, pronto, é lermos o estudo mais atentamente. Depois temos lá também as questões relativamente às insonorizações e as populações afetadas são muito inferiores, já que o estudo apontou, são inferiores, mas a verdade é que afetam as pessoas, mas também, como já disse, relativamente ao aeroporto, por exemplo, da outra localização, nós também teríamos impactos ambientais na biodiversidade e também em populações rurais. Mas já lá existe um campo de tiro, não é? Quer dizer, portanto... e aqui já existe um aeroporto, uma base aérea. É que todos os dias passam ali aviões. Sim, porque não usam todos esta pista dias, predominantemente. E, portanto, usam também. E, portanto, usam predominantemente a outra pista. Usam também esta pista e com frequência. Portanto, eu, por acaso, até da minha janela da Câmara Municipal, consigo vê-los com todos os dias. E, portanto, há efetivamente uma utilização bastante intensa da pista. Porventura houve ali nos tempos da Troika falta de dinheiro para os militares e não voaram tanto, mas a verdade é que hoje em dia há novamente uma intensidade de voos militares. E, portanto, essa questão existe já. O que eu quero dizer aqui é que, relativamente a estes aspectos todos que o Sr. Presidente tocou, todos eles estão esclarecidíssimos no estudo de impacto ambiental. Todos. Eu não tenho aqui esta forma de olhar para o estudo de impacto ambiental, que é duvidar do estudo. Nós, como achamos que o estudo foi feito por técnicos habilitados, que têm condições para avaliar os impactos de acordo com todas as situações. Se há coisa que nós tivemos nos últimos 50 anos, foi estudos para defender praticamente todas mas temos que confiar, mas temos que confiar nos estudos, porque senão, se nós não confiamos nos estudos, não há possibilidade de nos entendermos.
Porque nós temos que confiar nas pessoas que estudaram para isso, que tiveram formação para isso e que realmente apresentam, de acordo com todas as questões colocadas, e no fundo a questão do ruído é uma delas, a questão da biodiversidade da avifauna é outra delas, e tudo isso está esclarecido no estudo de impacto ambiental. Mas a Agência Portuguesa do Ambiente deu licença, embora condicionada a medidas, mas deu licença ambiental, tal e qual como o aeroporto que tínhamos para o Campo Tiro e quando havia esse interesse nacional para o Campo Tiro, também teve uma licença de impacto ambiental condicionada. É idêntico. Não há nenhuma articulação entre os autarcas, entre todos os autarcas? Não temos tido articulação, embora nós tenhamos sempre defendido situações, como é evidente, para o Montijo e para a região. Na nossa conversa com o Governo, com todas as entidades envolvidas, que não teve a participação, por razões que desconheço, de outros autarcas, a verdade é que sempre defendemos para aquela região um investimento, isto é, que este aeroporto seja um motor que irradie economia para toda a região. E, aliás, vou-lhe dizer, é fundamental para a região da margem sul do Tejo, porque fazer a ponte de ligação entre o Montijo e o Barreiro, seja uma ponte rodoferroviária, coloca o município da Moita dentro do aeroporto e no sentido da economia. Mas a fazer a ponte entre o Barreiro e o Seixal... Essa é a questão das acessibilidades na que é fundamental. Ouça, que é fundamental para quê? É fundamental para nós termos escala urbana, é fundamental para que a margem sul protagonize economicamente em pé de igualdade com a margem norte do Tejo, para que tenhamos uma cidade de Lisboa, neste caso uma região de Lisboa, centrada no Tejo, como disse o Sr. Presidente, e bem, mas que efetivamente tenha, vamos dizer, escala e dimensão do lado sul. E esse é um problema, deixe-me dizer, esse é um problema que nós temos sempre colocado em todas as conversas que temos tido sobre este processo, porque esse é um problema que nos preocupa, e isso é, vou-lhe já mais uma vez dizer, defesa integral das populações. Porque é preciso os autarcas terem consciência disto. Nós temos a obrigação de reduzir as assimetrias económicas que existem entre a margem norte e a margem sul. E isso é fundamental para a qualidade de vida das pessoas, mas é fundamental para a dignidade da vida humana. Esse é um dos argumentos que o Rui Garcia usa para chumbar esta ideia do muito bem, mas a verdade é que a qualidade, vamos lá dizer, a qualidade de vida não é uma coisa singular. Sim, não é. A qualidade de vida é um termo amplo, complexo e que tem evidentemente vários fatores. Tem fatores económicos, tem fatores sociais e tem fatores ambientais. Muito rápido. A preocupação com as pessoas é importantíssima, mas a maior preocupação que temos de ter com as pessoas é ter emprego para uma vida digna. E eu acho que isso é que falha neste discurso dos municípios que estão contra. Rui Garcia e Nuno Canta, muito obrigada por terem vindo os dois para este debate de ideias e de razões e para percebermos o que se está a passar em relação a esta controvérsia com o projeto de construção do aeroporto no Montijo.